Bem, eu vou procurar ser um pouco breve, porque esse vídeo já está bem longo. Aqui em Atos 19 nós vemos uma passagem onde Paulo batiza novamente alguns discípulos de João. Mas veja bem, por que Paulo batiza esses discípulos? Porque Paulo era batizado no Espírito Santo. Como nós vemos, Ananias batizou Paulo. E esses discípulos só receberam o batismo das águas. João não batizava no Espírito Santo. O batismo primeiro que João fez no Espírito Santo foi o de Jesus, que desceu sobre Jesus o Espírito de Deus, e a voz de Deus ecoou no deserto: esse é meu filho amado, no qual põe minha afeição. Então, ali estava Jesus se batizando. Repousou sobre ele o Espírito Santo, e a voz do Pai ecoou no deserto. Seja o que? Batismo na Trindade. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Foi o primeiro, e então a partir daí João terminou sua missão, foi preso, foi decapitado. Então, por esse motivo, sendo esses discípulos aqui batizados por João não no Espírito Santo ainda, é por isso que Paulo completou aqui esse batismo quando os encontrou, e eles falaram que não receberam os dons do Espírito Santo. Paulo os batizou no Espírito Santo. Isso não nos dá o direito de hoje sair se batizando 2, 3, 4 vezes, porque aqui foi uma causa que está bem clara. Não vamos procurar se fingir que não entendemos. Se nós ler e não entender, releia, peça a Deus sabedoria, que vai te esclarecer. Aqui está bem claro, não tenha dúvida. É só você pegando aqui, você pega lá nos batismos de João, que você vai ver claramente, João batizava um batismo de conversão. Então vamos aqui no outro ponto, onde dá o retoque final na história de um só batismo. Pegamos aqui o livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 1 ao 5, onde diz: eu exorto-vos, prisioneiro de Cristo, como sou, isso era Paulo dizendo, que leves uma vida digna da vocação para a qual foste chamados, com toda humildade, amabilidade, com grandeza de alma, suportando mutuamente com caridade. Sede solícito em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo, um só Espírito, como foste chamado pela vossa vocação a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Vamos abrir os ouvidos. Um só batismo, a um só Deus, Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então, um só corpo. Por quê? Porque a partir do momento do batismo nós nos tornamos membro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro. Lembra-se que lá em João 15 Jesus disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Uma só fé. Por que uma só fé? A fé em um único Deus que existe, uno e trino, único, é uma só fé. Não pode ter fé em 2, 3, 4 Deus, não existe, só existe um Deus de verdade. Um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Não tem 3 ou 4 Espíritos Santo. Tem vários Espíritos embusteiros, agora Espírito Santo de Deus tem um. O Espírito Santo, então um só Espírito. Uma só fé, a fé na Trindade. Uma só esperança, a esperança no próprio Cristo, no próprio Deus. Um só batismo, essa aliança que de uma vez por todas nos edifica como filhos de Deus. A partir do batismo deixamos de ser criaturas de Deus para tornar-nos filhos de Deus. Enquanto não nos batizamos, nós somos uma criatura de Deus, ainda não somos filhos. A partir do batismo nos tornamos filhos e membro desse único corpo. É isso que diz a palavra de Deus. Então, há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. Será que foi claro essa explicação? Ou será que tem dúvida? Será que nós podemos sair batizando na igreja? Nota. Será que isso não é antibíblico? O problema, meus amados, é que muita gente pega um versículo da Bíblia, não explica direito e quer fazer dali uma doutrina, uma religião, uma regra, e sai semeando doutrinas que são, na verdade, bem confusas, para não dizer coisas piores, entendeu? Eu
digo a vocês que, para mim, não existe um pastor que seja tão perfeito nos seus ensinamentos como Jesus. E as palavras dele estão aqui. Se alguém lhe disser, não, e nem tudo está na Bíblia, isso deve se seguir, mas não está na Bíblia, não creia nisso não, porque aqui na Bíblia já tem instrução suficiente para salvar 1000 vezes a humanidade. Se nós pegasse essa Bíblia e queimasse todas elas e ficasse apenas Mateus capítulo 5, e nós botasse esse capítulo 5 todo em prática, salvaria toda a humanidade sem nenhuma sombra de dúvida. Agora, o nosso problema é que nós ficamos discutindo quantos livros tem a mais, quantos livros tem a menos, qual livro é apócrifo, qual livro não é, se nós não botamos em prática, na verdade, nenhum capítulo. Porque essa guerra? Vamos primeiro fazer aquilo que Jesus disse, tirar a trave dos nossos olhos, limpar bem o nosso coração e a nossa mente, classificar nossas obras, e assim nós estamos aptos a ensinar também. Antes disso, não. Vamos primeiro nos corrigir. Amém, meus amados irmãos. Fiquem com Deus. Tenham um feliz dia na paz e na bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.